Boa tarde, que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja com você, meu irmão e minha irmã. O tema da mensagem do dia de hoje é o seguinte: coração quebrantado. Vamos abrir a palavra de Deus em Isaías 57, versículo 15, que diz assim: porque assim diz o Senhor, o alto e o excelso, que habita na eternidade e cujo nome é Santo. Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Até aí. Nós sabemos que hoje em dia muitos cristãos aparentam ser espiritualmente prósperos, mas têm o coração vazio, duro e necessitado, como Naamã. Naamã, por ser o comandante do exército sírio e um homem capaz e respeitado, aparentemente tinha uma vida tranquila, exceto pelo fato de ser leproso. Ele desejava ser curado, mas ele não queria abrir mão do seu orgulho. O profeta Jeremias compreendeu que Deus se importa com o coração e que se este estiver doente, todo o corpo padece. De maneira incansável e persistente, ele falou sobre as questões do coração. Deus lhe concedeu discernimento para enxergar além da vida religiosa, cheia de formalidades do povo israelita. E Jeremias sondou o coração dos seus conterrâneos e o trouxe à luz. Então, clamou para que vissem o que Deus estava enxergando. Exteriormente, os judeus, o povo escolhido de Deus, eram profundamente religiosos. Todavia, Jeremias havia proclamado que eles haviam desviado seu coração do Senhor que os redimira. Jeremias 5, 23 diz: mas este povo é de coração rebelde e contumaz. Os judeus do Antigo Testamento realizavam fielmente inúmeros rituais de purificação cerimonial. Contudo, Jeremias compreendeu que a lavação do corpo tinha a intenção de ser apenas uma representação da pureza do coração e, portanto, instigou os seus conterrâneos. Jeremias 4, versículo 14 diz: lava o teu coração de malícia, ó Jerusalém. Embora Deus tivesse revelado a si próprio, bem como a sua lei, ao povo de Israel, o coração deles era duro e se tornaram insensíveis à palavra do Senhor. Jeremias 16, 12 diz: eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos a mim. Irmãos e irmãs, desde o início do Novo Testamento, vemos o Senhor Jesus, o profeta definitivo de Deus, retornando a esse tema ecoado nas páginas do Antigo Testamento. Durante seu ministério terreno, Jesus Cristo trouxe transtornos ao sistema religioso da época. Isso porque ele não ficava impressionado com o que os homens estimavam e até insistiam em expor o que havia no íntimo de cada um, pois era isso o que realmente importava. E Jesus encarou os princípios religiosos da sua época e os confrontou com o fato de que eles estavam obcecados em manter as aparências e ter um bom desempenho, enquanto seu coração se achava vazio e corrompido. Saiba você, meu irmão e minha irmã, é que a palavra de Deus, ela também nos fala no livro do Evangelho, melhor falando, no Evangelho de Mateus, capítulo 15, do versículo 5 a 7, o seguinte: mas vós dizeis, qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, o que poderias aproveitar de mim?
é oferta ao Senhor. Esse de modo algum terá de honrar a seu pai. E assim, por causa da vossa tradição, invalidaste a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Nós vemos que Jesus explicou aos discípulos que lhes haviam pedido por que ele tinha sido tão duro com os fariseus. Cristo afirmou que aqueles homens se dedicavam a lavar as mãos antes de comer, para que não se tornassem impuros, de acordo com o cerimonial. Mas eles se esqueciam da corrupção que havia em seus corações. Veja, por exemplo, nesse mesmo capítulo 15 de Mateus, no versículo 19 a 20, que diz assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não o contamina. Vez por vez, Cristo retornava à questão do coração. Não era importante se os homens circuncidavam o corpo e davam dízimo de tudo que possuíam, até mesmo das ervas mais corriqueiras. Não era significativo se lavavam as mãos todas as vezes antes de comer e conseguiam citar a lei de cor do início ao fim. Pouco importava se guardavam fielmente todas as festividades, os períodos de jejum e todos os sábados. Era irrelevante se todos se consideravam crentes devotados. Se o coração deles não era reto, eles estavam errados. Jesus veio para nos purificar e nos transformar de dentro para fora, pelo poder da sua morte e da sua ressurreição. E eu pergunto a você, o que é o quebrantamento? Deus tem dois endereços. Deus habita a eternidade no alto e santo lugar. Mas a Bíblia afirma que Deus tem outra moradia, com os abatidos e contritos. E eu pergunto a você, de que tipo de pessoa se aproxima de Deus? Que tipo de pessoa ele resgata e liberta? E eu te respondo, ele se sente atraído por aqueles que têm um espírito quebrantado e contrito. O Salmo 51 apresenta a oração emocionada escrita pelo rei Davi, depois de ter cometido seu grande pecado, que envolveu Batseba. Nesse salmo, ele se deu conta de que não havia nada que ele pudesse fazer para alcançar novamente o favor de Deus. Davi compreendeu que Deus não estava buscando atos religiosos, nem um comportamento penitente. A única oferta que ele quer realmente é um coração humilde e contrito. No seu primeiro sermão, Jesus abordou esse tema em Mateus 5:3, quando nós vemos que está escrito: bem-aventurados os humildes de espírito. Jesus estava falando como experimentar a verdadeira alegria, reconhecer estar espiritualmente destituído e falido. Eles sabem que não podem sobreviver sem a misericórdia e a graça de Deus. E por causa da sua necessidade humana, buscam o Senhor. E pelo fato de fazerem isso, Deus derrama sobre eles as riquezas de seu reino e aviva o seu coração. Se não nos aproximarmos de Deus através do quebrantamento, nunca teremos uma experiência de avivamento. Mas eu quero também mostrar a você que a palavra de Deus nos mostra lá no livro de Tiago, capítulo 4,
nos versículos 8 a 10, o seguinte: Chegai-vos para Deus, e ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, espírito vacilante, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Torne-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Mas nós sabemos que há muitos conceitos errados sobre o quebrantamento. Algumas pessoas acham que quebrantamento significa estar o tempo todo triste e pesaroso. Pensam que tem que viver constantemente de cabeça baixa. Na verdade, o quebrantamento traz libertação e produz um senso de gozo e de paz. Outras pessoas pensam no quebrantamento como sendo uma atitude introspectiva e mórbida, dizendo: pobre de mim. As pessoas apressadamente se rebaixam e não conseguem alcançar nenhuma afirmação ou estímulo genuíno. A falsa humildade e a introspecção mórbida são, na verdade, o oposto de quebrantamento, pois revelam uma preocupação com o ego e não com Cristo. Para muitos, quebrantamento traz à mente a imagem de derramamento de lágrimas, uma experiência profundamente emocional. Essas pessoas derramam lágrimas em abundância, mas nunca chegam a experimentar o verdadeiro quebrantamento. Muitas pessoas também pensam que o quebrantamento representa tragédias sofridas na vida, mas isso não é verdade. O quebrantamento genuíno não é um sentimento, não é uma emoção, mas é uma escolha, um ato de vontade, ou melhor, um estilo de vida. Verdadeiramente, é um modo de vida em que concordamos com Deus a respeito da verdadeira condição do nosso coração, da maneira como ele reconhece essa realidade. Em outras palavras, quebrantamento é o rompimento da nossa vontade pessoal e entrega absoluta à vontade de Deus. Contrição é uma palavra usada no Antigo Testamento para expressar o quebrantamento. E essa palavra indica que algo foi esmagado em pedaços pequenos até virar poeira. E Deus quer quebrar a nossa vontade pessoal. Além disso, o quebrantamento requer deixar de lado a autoconfiança e independência de Deus. A pessoa quebrantada não confia em justiça própria ou por suas obras, mas se coloca em dependência de graça e misericórdia de Deus. E os cristãos com corações quebrantados são aqueles receptivos à palavra de Deus. O quebrantamento, na vida de uma pessoa, tem uma visão vertical e outra horizontal. Em primeiro lugar, a pessoa age com sinceridade e humildade diante de Deus. Em segundo lugar, a pessoa quebrantada perante Deus também será humilde e quebrantada diante das demais pessoas. Aí nós vemos o cerne da questão a respeito de quebrantamento. Muitas vezes nós temos esse entendimento errôneo, mas nós estamos hoje aqui para que você possa ter o conhecimento correto. E eu quero também dar a você alguns exemplos. Mas antes nós vamos fazer algumas referências. O conceito de quebrantamento, ele não é novo. Desde o início das Escrituras até o Novo Testamento, o registro bíblico nos oferece inúmeras ilustrações de pessoas que se quebrantaram e se humilharam perante Deus. E esses exemplos geralmente são apresentados em contraste com histórias de pessoas com coração duro.
Vamos, em primeiro lugar, falar a respeito de dois reis. Quase 1000 anos antes do nascimento de Jesus, dois reis governaram a nação de Israel. O primeiro deles era culpado que muitos considerariam infrações relativamente pequenas, mas essas infrações lhe custaram o reino, a família e, por fim, a própria vida. Em comparação ao seu sucessor, foi culpado de ofensas muito maiores. No ímpeto de paixão, esse segundo monarca cometeu adultério com a esposa do seu vizinho e então planejou matá-lo. Entretanto, quando registraram a história de sua vida na Bíblia, o chamaram o homem segundo o coração de Deus. Então, eu pergunto a você, qual é a diferença entre esses dois reis? Quando o primeiro deles, chamado Saul, foi confrontado com seu pecado, ele procurou se defender, se justificar e se desculpar, lançando a responsabilidade sobre outros e tentando acobertar tanto o seu erro como as consequências dele. Embora por fim tivesse admitido pequei, quando flagrado pelo profeta Samuel, a verdadeira condição do coração de Saul se revelou nas palavras que proferiu em seguida. Por favor, não diga a ninguém. E nós vimos isso em 1 Samuel 15:30. O rei Saul estava mais preocupado em preservar a sua reputação e a sua posição social do que em acertar a sua situação com Deus. A sua reação para com o profeta do Senhor revelou um coração orgulhoso e duro. Em contrapartida, quando o rei Davi teve que enfrentar o seu pecado, ele estava disposto a reconhecer o seu fracasso e assumir a responsabilidade pelo seu erro, confessá-lo e arrepender-se dele. E ao se humilhar diante de Deus, Davi escreveu os Salmos 32 e 51, humilhando-se diante de todos os cristãos que leriam a sua confissão e ficariam sabendo do seu erro. Sabe por quê? Porque pessoas quebrantadas não se importam se os outros ficarão sabendo do seu pecado. Elas não têm nada a proteger e nada a perder. Mostram-se ansiosas para salvaguardar o nome de Deus. A reação de Davi, quando confrontado com seu erro, foi de um homem humilde e quebrantado. E foi essa atitude do seu coração que Deus valorizou. A Bíblia revela que o Senhor não está preocupado com a profundidade ou a extensão do pecado que cometemos, mas sim com a nossa atitude e a nossa reação quando somos confrontados com o erro. No Evangelho de Lucas, nós temos 3 ilustrações do contraste entre um indivíduo quebrantado e um indivíduo orgulhoso. É interessante ver que em cada caso as pessoas orgulhosas estão ligadas aos fariseus. Os fariseus eram seminaristas, os estudiosos bíblicos, os pastores e os líderes espirituais daqueles dias. Todos se espelhavam neles. Ninguém questionava a sua espiritualidade ou autoridade. Supunha-se que os fariseus estavam mais perto de Deus do que todas as outras pessoas. E quando Jesus apareceu, expôs o orgulho, a presunção e a motivação dos fariseus, insistindo em afirmar que Deus rejeita essas atitudes. Em contraste, aproximou-se dos pecadores sinceros, rejeitados por todas as pessoas, mas que tinham um coração arrependido. Naquela época, e também agora, pecadores quebrantados são o tipo de pessoa que Deus escolhe para salvar, abençoar e ajudar. Em Lucas 18, por exemplo, Jesus contou uma parábola sobre 2 homens que foram ao templo para orar.
As preces de um deles foram aceitas por Deus e a do outro nem sequer passaram do teto. Mas qual a diferença? Novamente, não estava nas atitudes externas dos homens, mas na condição do coração de cada um. O primeiro, embora exibisse uma falsa espiritualidade, não era um adorador genuíno de Deus. Na verdade, ele adorava a si mesmo, porque o mundo girava ao seu redor. O orgulho levava aquele suposto adorador a se comparar favoravelmente com relação a outras pessoas. E isso fez com que permanecesse cego para com a sua condição e não se desse conta da iniquidade em seu íntimo. O outro homem, um coletor de impostos, maldoso e desprezível, que ganhava o seu sustento extorquindo dinheiro das pessoas, aparentemente tinha experimentado uma mudança na sua vida. Ninguém precisou lhe dizer que ele era pecador. Sabia que não tinha o direito de esperar algo de Deus, nem lhe pedir nada. Ele nem sequer era capaz de erguer os olhos ao céu. Olhando para o chão, quebrantado, angustiado em sua alma, simplesmente clamou: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ele não tentou se justificar. Em vez disso, justificou a Deus e reconheceu que a sua única esperança era que o Senhor tivesse misericórdia dele. Jesus queria alcançar, com esse relato, o coração dos homens orgulhosos e de coração duro. Com sua aparência justa e seus atos religiosos, os fariseus atraíam a atenção dos homens. Mas Deus não estava com isso nem um pouco impressionado. É da natureza do Senhor sentir repulsa ao orgulho e tentar se aproximar de pessoas humildes e quebrantadas. Também nós temos um outro exemplo em duas pessoas em um banquete. No capítulo 7 do Evangelho de Lucas, lemos que Jesus foi convidado para jantar na casa de um fariseu chamado Simão. Uma mulher foi ao jantar sem ser chamada. As escrituras não revelam seu nome. Apenas se referem a ela como uma mulher pecadora. Apenas dessa forma. Isso significava que ela tinha uma má reputação e provavelmente estava envolvida em promiscuidade sexual. Certamente não seria bem-vinda àquela reunião social, exceto por Jesus, que sempre recebe os pecadores que reconhecem sua necessidade de alcançar misericórdia. Antes daquela ocasião, provavelmente, aquela mulher respondeu ao chamado de Jesus ao arrependimento, abandonou o pecado e o reconheceu como Messias. Jesus, por sua vez, lhe perdoou e a libertou do pecado. Agora, aquela mulher que recebera o perdão naqueles dias, voltava a Jesus para agradecer. Desejava expressar a sua gratidão e o seu amor por aquele que transformou a sua vida. E trazendo um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, ela se colocou por detrás dos pés de Jesus, enquanto ele estava reclinado no sofá para jantar. Ela derramou lágrimas de gratidão que lhe escorreram pela face e caíram sobre os pés do Salvador, enxugando-as com o próprio cabelo. Abaixando ainda mais, começou a beijar os pés do mestre e ungiu-os com o óleo perfumado que trouxera consigo. Em contraste, o fariseu Simão, o anfitrião daquele jantar, mostrou-se insensível. Como a sua mentalidade seguia a ideia de justiça própria, o comportamento daquela mulher e até mesmo a simples presença dela lhe pareceram totalmente inapropriados. Jesus lembrou Simão de que não o havia tratado com a cortesia comum da época, muito menos com o respeito que normalmente se transmitia
a um convidado de honra. Ele não ofereceu água para que Jesus lavasse os pés, não o cumprimentou com um beijo e não ofereceu óleo para ungir o seu cabelo. A mulher, porém, marcada pelo fracasso e pela vergonha, havia lavado os pés de Jesus com as suas lágrimas e os enxugado com o próprio cabelo. Em seguida, os beijou e ungiu com óleo. Simão, com a arrogância do seu coração, não se deu conta do quanto era pecador, nem do quanto precisava de restauração. Como consequência, não foi capaz de expressar o tipo de adoração e amor que aquela mulher demonstrou para com Jesus. Temos um outro exemplo, que se encontra em Lucas 15, de 2 filhos e seu pai. No início desse relato, contido no capítulo 15 de Lucas, encontramos 2 tipos de pessoas na plateia ouvindo Jesus. E diz assim: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola. E como acontece normalmente, algumas pessoas da multidão estavam cientes que eram pecadoras. Por outro lado, um grupo de religiosos não se enxergavam assim. E Jesus contou 3 histórias: a da ovelha perdida, a da moeda perdida e a do filho perdido. Na verdade, havia 2 filhos perdidos naquela história. 2 jovens cuja reação revelou a verdadeira condição do coração de cada um. O filho mais novo, chamado de filho pródigo, abusou do nome da família e desperdiçou toda a sua herança. No final, tendo gastado sua riqueza, deu-se conta daquilo que havia feito e das consequências dos seus atos. Sozinho e empobrecido, foi genuinamente quebrantado. Ele se arrependeu e voltou para a casa do pai. E a reação do pai daquele jovem é um retrato poderoso da atitude do Pai Celestial para aqueles que vão até Ele verdadeiramente arrependidos. Aquela atitude exigiu uma comemoração. O filho rebelde havia retornado para casa, quebrantado, humilde e arrependido. Mas havia outro filho, obediente, respeitável e cumpridor das suas tarefas. Ele jamais se tornara rebelde. Mas Deus não se impressiona com a aparência. Ele olha o coração. E a comemoração pelo retorno do irmão arrependido criou um ambiente perfeito para expor as atitudes do filho mais velho, que mostrou seu sentimento de ira, rebeldia e inveja pelo fato do seu irmão ter esbanjado tudo e ser recebido com festa. E a aplicação desse relato para os fariseus assentados na multidão naquele dia parece óbvia para nós hoje. E nós vimos hoje 4 relatos bíblicos, 4 indivíduos humildes e quebrantados e 4 pessoas no grupo dos orgulhosos e de coração duro. Os indivíduos orgulhosos eram pessoas respeitadas, que mantinham uma posição elevada e atuavam como líderes. O fato é que quanto mais alto subimos em termos de poder, influência e riqueza, quanto mais as pessoas nos admiram, mais vulneráveis nos tornamos ao orgulho e ao engano e mais propensos a ficar cegos para as nossas necessidades e deficiências espirituais. Jesus sempre se sentiu atraído para junto daqueles cujos pecados eram mais evidentes, mas que se arrependiam deles. Em contrapartida, tinha repulsa pelos que pareciam ser santos, mas cujo coração era orgulhoso e duro. Eu digo a você, meu irmão e minha irmã, as boas novas do Evangelho afirmam que, independentemente da nossa situação, a graça de Deus
sempre estará disponível para aqueles que abrem mão do orgulho e oferecem o sacrifício de um coração quebrantado e contrito. Eu pergunto a você, como está o seu coração? Nós vamos orar e clamar a Deus para que, se houver algum resquício de orgulho, que nós venhamos mudar a nossa atitude e reconhecer que dependemos única e exclusivamente do Senhor. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, muitas vezes nos tornamos orgulhosos, quer em razão de poder, de riqueza, de posição, mas nós sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Dependemos única e exclusivamente do Senhor, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E queremos Te pedir, Pai, sinceramente, com o nosso coração quebrantado e contrito, que o Senhor nesta tarde ouça o nosso clamor, ouça o nosso pedido. Sem Ti, Pai, nós nem sabemos onde devemos ir, para onde devemos caminhar, mas nós estamos aqui humildemente diante de Ti, Pai, pedindo a direção, a orientação e sabemos que somos falhos, que somos pecadores, mas verdadeiramente, Pai, nesta tarde nós nos arrependemos dos nossos atos, que talvez tenham alcançado pessoas, magoado, ferido outros irmãos, mas nós estamos aqui arrependidos e pedimos o seu perdão. Não queremos ser pessoas que não se importam com o próximo, porque é a Tua palavra que nos diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E por isso nós, neste momento, nós estamos aqui apresentando a Ti, Pai, o nosso coração, que se houver algum resquício, Pai, de orgulho ou qualquer outro sentimento negativo, que o Senhor venha repreender na nossa vida, porque nós queremos estar santos e purificados e quebrantados diante do Senhor, porque necessitamos de Ti. Estamos aqui buscando ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra, para quem não haverá nada demasiadamente difícil. Então, nessa tarde, entregamos a Ti a nossa vida, crendo e confiando na nossa bênção, na nossa vitória e no nosso milagre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu convido você a, nesse sábado, estar participando da Santa Ceia do Senhor. Nós estaremos fazendo essa Santa Ceia ao vivo às 19 horas. E se você quiser acompanhar o nosso canal no YouTube, você pode acessar Igreja Poder de Cristo. E também terá no sábado, a nossa programação na Rádio Logos, em São José dos Campos, e também pela internet, através da Rádio Amiga, Rádio Logos 105,9 FM, e você poderá ouvir o programa das 15 às 18 horas. E desde já eu agradeço a todos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.